Primeiro, né, vamos falar sobre o patrimônio. Bem, às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada, né, que patrimônio é um conjunto de bens e direitos, mas nós, como, né, profissionais da área contábil, sabemos que o patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. E esse patrimônio ele estará relacionado a uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então vamos entender o que seriam os bens. É tudo aquilo que é suscetível de avaliação econômica, como dinheiro, veículo e máquinas. É capaz de satisfazer as necessidades humanas. É denominado bem. Então, gente, este bem aqui, ele estará na empresa de uma forma física, né? Vamos imaginar, adquirimos mercadoria para o estoque. Esta mercadoria que está no estoque é um bem, né? Um bem tangível. Por que tangível? Que é um bem que nós podemos o quê? Pegá-lo, né? Direitos. Constituem direitos para a empresa todos os valores que ela tem a receber de terceiros, clientes, sócios, dentre outros, tais como duplicados a receber e empréstimos a receber. Então, vamos falar sobre os direitos. Bem, a empresa, a atividade dela é venda de mercadorias. Ela vendeu as mercadorias, porém ela realizou essa venda a prazo e foi emitida uma duplicata. Essa duplicata que foi emitida é uma duplicata a receber e representa para a empresa vendedora, fornecedora, um direito em relação a um terceiro. Obrigações. Constituem obrigações para a empresa todos os valores que ela tem a pagar para terceiros, fornecedores, proprietários de imóveis, empregados, governo, bancos e etc., tais como duplicatas a pagar e impostos a pagar. Então, gente, quando falamos em obrigações, é o que a empresa deve a terceiros, né? Aqui no primeiro momento nós estamos falando de quando você tem lá na divisão, quando nós vamos tratar lá na frente do balanço patrimonial, nós temos obrigações junto a terceiros e junto ao capital próprio. Então, como que funciona? Obrigação junto a terceiros. O governo é terceiro em relação à empresa? Sim, né? No momento em que você efetua uma venda, efetuando essa venda, se você for reconhecê-la, né, naquele momento ali, do fato gerador, né, que é a circulação da mercadoria, ali vai gerar, no caso, né, o pagamento de impostos, né, gera um fato gerador para os impostos sobre venda, né, ICMS, IPI, PIS, COFINS, ok? Aí, pessoal, nós temos também outras pessoas, como os fornecedores, né, que fornecem a mercadoria. Eles fornecem, quando essa mercadoria é fornecida a prazo, eles estarão, neste momento, tendo um direito em relação à empresa. Bem, nós temos também, gente, obrigações com capital próprio, com o proprietário. Aí seriam obrigações com capital próprio. Então, temos obrigações com terceiros e obrigações com capital próprio, que aqui a gente poderia exemplificar a obrigação com os proprietários, sócios da empresa. Vamos lá. Representação gráfica do patrimônio. O patrimônio pode ter sua representação simplificada em forma de T. Caixa, lado esquerdo, né? Então tá representando, é um T ali, né? A representação gráfica. No centro nós colocamos o nome da conta, aí nós escolhemos a conta caixa. Do lado esquerdo é o lado positivo e o lado direito o lado negativo. Olha só. Apesar de ser uma representação gráfica de forma didática, é muito importante. No momento em que nós estamos dentro da empresa, dentro do escritório, muitas vezes com um volume muito grande de lançamentos, e às vezes pode acontecer alguma divergência, você pode utilizar a ferramenta, né, do Razonete ou T para ajudá-lo a solucionar o problema. Então, é só lembrar, no centro fica o nome da conta, do lado esquerdo, nós teremos tudo que for debitar na conta e do lado direito, o lado negativo, nós teremos o que for creditar. Então, só para vocês guardarem essa ordem.
Lado positivo do gráfico. O lado esquerdo do gráfico é chamado lado positivo, pois os bens e os direitos representam a parte positiva do patrimônio da empresa. Então, pessoal, vamos lembrar, lá na estrutura, no razonete, do lado esquerdo, que é chamado de lado positivo, porque tem os bens e os direitos, né, da empresa. Bens nós já vimos, é o que a empresa tem efetivamente. Direitos é o que a empresa tem a receber de terceiros, né? No momento em que nós exemplificamos com a venda a prazo, ok? Então, vamos lá. Lado negativo do gráfico. O lado direito do gráfico é chamado lado negativo, pois as obrigações representam a parte negativa do patrimônio da empresa. Falamos também, né, das obrigações. As obrigações, elas ficarão do lado, né, direito do gráfico. Então, gente, temos obrigações com terceiros, então são pessoas que, né, não, no caso aí não é o sócio, no caso essa pessoa é uma pessoa de fora, né, o próprio funcionário, né, ele trabalha na empresa, mas aí o valor que nós temos a pagar, de salários a pagar, é uma obrigação com terceiros. Bancos, referente a empréstimos, não especificamente a conta bancária, que a conta bancária, o valor que você tem é um direito. Empréstimo bancário seria ali nas obrigações. Perfeito? Fornecedores. Gráfico, o patrimônio. Então, agora a gente já está começando a trazer isso aqui para o mais próximo da estrutura do balanço. Então, vamos lá. No patrimônio, o lado positivo é composto por bens e direitos e que nós chamamos de ativo. E o lado, né, a parte negativa, as obrigações, nós chamamos de passivo. Aí vamos lá, né? Para nós falarmos da arte de debitar, nós precisamos de todo esse embasamento, precisamos de conhecer qual é a natureza da conta, precisamos saber o que é uma conta patrimonial, o que é uma conta de resultado. Muitas vezes a pessoa fica ansiosa, eu quero fechar um balanço. Pessoal, primeiro nós temos que ir na matéria-prima da contabilidade. E qual é a matéria-prima da contabilidade? É a classificação contábil, são os lançamentos contábeis, para depois nós pensarmos, trabalharmos as demonstrações. Então, vamos ao trabalho. Eu tenho que saber o que é conta patrimonial e tenho que saber também o que é uma conta de resultado. Então, contas patrimoniais representam os elementos constitutivos do patrimônio. Então, o que nós aprendemos? Lá do lado do ativo, nós temos os bens e os direitos. Do lado do passivo, nós temos as obrigações. Prestam atenção. Nós temos as contas patrimoniais, que estarão representadas no balanço patrimonial. Nós temos conta do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, né? Então, essas contas são contas patrimoniais. Contas de resultado. As contas de resultado dividem-se em contas de despesas, custos e contas de receitas. Aparece durante o exercício social, encerrando-se no final do mesmo. Não fazem parte do balanço patrimonial, mas é por meio delas que sabemos se a empresa apresentou lucro ou prejuízo em suas atividades. Então, quando nós tratamos das contas patrimoniais, como nós havíamos falado, ativo, passivo e patrimônio líquido, elas estarão contidas dentro do balanço patrimonial. Então, contas patrimoniais, balanço patrimonial, né? Essas contas, pessoal, elas não se encerram no final do período, né? Seria muito interessante, imagina, nós adquirimos um veículo a prazo e encerrou o período. Iria desaparecer o veículo e também o empréstimo, o financiamento desse veículo? Não faz sentido. Então, essas contas, elas não serão encerradas. Bem, enquanto as contas de resultado, o próprio nome diz, irá apresentar o resultado da empresa. Esse resultado poderá ser lucro ou prejuízo, né? E como contas de resultado, aqui nós temos contas de despesas, né? Que são os gastos, contas, os custos que estão ligados à fabricação dos itens, e nós temos as receitas, que estará ligada às vendas, prestação de serviço, industrialização.
Definindo melhor, vamos fazer a leitura. Despesas. As despesas decorrem do consumo de bens e da utilização de serviços. Pessoal, para gerar receita, nós precisamos o quê? De ter despesas. Então, a obtenção de receita, ela está diretamente ligada ao quê? Né? À questão das despesas, não tem como. Contas de despesas diminuem a situação líquida do patrimônio, ocasionando menor lucro. Então, o que acontece? Na hora que nós vamos fazer a apuração do resultado e nós temos contas de despesa, ou nós teremos menos lucro ou teremos prejuízo. Perfeito? Receita. As receitas decorrem da venda de bens, da industrialização e da prestação de serviços. Então, nós estamos falando aqui das receitas. Nós temos receitas operacionais, que estão diretamente ligadas à atividade e fim da empresa. Essas receitas, elas estão descritas no objeto social da empresa, no contrato social dela. E temos também receitas, outras receitas, né, que era chamado de receitas não operacionais. E hoje, né, com as novas normas, nós temos outras receitas. Contas de receita aumentam a situação líquida do patrimônio, ocasionando maior lucro. Bem, gente, quando nós falamos de situação líquida, nós estamos falando o seguinte: olha, nós temos lá a questão do ativo maior que passivo. É uma situação positiva, é uma situação interessante, desejada. Mas pode ocorrer de nós vendermos tudo que a gente tem no ativo, recebermos tudo que nós temos e o nosso passivo, as nossas obrigações serem maior. Então, é uma situação deficitária, uma situação ruim, não desejável. E pode acontecer uma situação líquida nula, que vendendo tudo que eu tenho, recebendo tudo que eu tenho, eu consigo pagar tudo que eu devo para o capital próprio e para o capital de terceiros.